Olá! Você acha que seu filho passa tempo demais na internet e esse excesso te deixa preocupada? Você se pergunta o que fazer para ajudar a equilibrar esse tempo e ainda levar algum benefício para ele? O meu nome é Luana Ferraz Zanata, eu sou psicóloga infantil e hoje eu vou conversar com você sobre a importância de estimular o contato com a natureza para as crianças. A correria do dia a dia e a busca pela praticidade muitas vezes faz com que a gente se afaste de ambientes como esses, fazendo com que a criança passe um excesso de tempo em ambientes fechados e tendo pouco acesso ou quase nenhum à natureza. Hoje eu estou aqui com a Lília Fulco e com o André Schelling, que são os responsáveis por esse espaço lindo que nós estamos aqui, chamado Jardim do Rancho, que fica aqui em Florianópolis. Então eu gostaria de começar agradecendo a disponibilidade de vocês em me receber aqui, para a gente estar conversando sobre esse tema que é tão importante para as crianças. Então, por favor, eu vou pedir para vocês se apresentarem para as pessoas que estão nos assistindo. Meu nome é André Schelling, sou terapeuta de família e sou um dos responsáveis aqui no Jardim do Rancho. Meu nome é Lília Fulco, eu sou especialista em educação ambiental e a gente está muito feliz de receber a Luana aqui para a gente falar nesse tema que é tão importante nos dias atuais. O Jardim do Rancho é um espaço que nasceu para conectar as pessoas à natureza, que elas possam se conectar entre si, e a gente tem alguns objetivos, que é a questão da sustentabilidade e do desenvolvimento humano. Seja por causa da correria ou pelo excesso de cuidados, a gente acaba privando a criança desse contato com a natureza que é tão saudável para o seu desenvolvimento. Então, Lília, eu queria que você começasse contando pra gente como é a reação das crianças quando elas chegam aqui num espaço como esse. Então, Luana, a gente percebe muitas crianças, elas já têm muita naturalidade quando chegam num ambiente ao ar livre. Porque isso é um instinto natural da criança. Em contrapartida, algumas crianças não se sentem confortáveis de imediato. Então, nós já presenciamos, por exemplo, uma criança que estava de sandalinha e o orvalho da grama estava incomodando o pezinho dele. Então, ele pediu para a mãe levar ele no colo. Essa mesma criança depois brincou, se soltou e no momento de ir embora ele não queria ir embora. Eu ainda fiz o convite, quer ficar comigo? Quer ficar aqui no jardim? Quero. Então, vê que a natureza realmente tem um aconchego, se sentem como em casa, como se elas estivessem em casa. Estar ao ar livre já é por si só um benefício para as crianças, já que a natureza proporciona um número ilimitado de brincadeiras. Folhas, pedrinhas e gravetos dão asas à imaginação dos pequenos, estimulando a criatividade, a autoconfiança e a autonomia, características essenciais para o seu desenvolvimento. André, como você percebe a questão da criatividade da criança aqui no meio da natureza? Bom, a gente sente que as crianças têm uma curiosidade natural com o mundo e com a natureza. E num ambiente como esse, que é propício para isso, para explorar novas situações, novos objetos que são encontrados na natureza, elas acabam desenvolvendo a questão de criar novas brincadeiras a partir de coisas que não estão prontas, né? Hoje o mundo traz muita coisa pronta, os brinquedos prontos, os jogos pré-prontos, e aqui a criação, a partir de uma folha, de gravetos, de pedrinhas, elas criam brincadeiras que elas desenvolveram. E a gente percebe uma satisfação muito grande nelas escolherem os brinquedos que elas criaram, que é totalmente diferente do mundo que a gente vê pronto por aí. Por exemplo, tinham duas meninas que estavam numa festa aqui conosco, com muitos estímulos, com brincadeiras e com brinquedos. Elas saíram espontaneamente com uma cestinha e foram colhendo folhas, gravetos, pedrinhas e montaram uma mandala no meio do gramado. Elas criaram a própria brincadeira, escolheram fazer isso, né? E a gente pode observar que é um movimento natural que desenvolve a criatividade ao estar em contato com a natureza. O contato com as cores, as formas e os sons estimulam os sentidos da criança. Tirar o sapato e pisar na grama é diferente de só olhar para ela.
Subir em uma árvore, correr, são alguns dos desafios que a natureza oferece para a criança, influenciando de maneira positiva na sua saúde física, prevenindo o sedentarismo e diminuindo as chances de obesidade. Lília, e falando em desafios, como você percebe os desafios, os estímulos que a natureza oferece aqui nesse espaço? Luana, esse é um assunto que poderia ficar horas falando, porque é realmente muito instigante, né? Na natureza, todos os 5 sentidos são estimulados. Eu diria que até mais do que isso, né? Porque até a intuição é aflorada e outras, a questão energética, isso tudo acaba tendo um impacto também, né? Quando a gente está na natureza. A gente absorve tudo isso de bom que vem da terra, que vem das plantas. Então, em contato com a natureza, os 5 sentidos são muito estimulados. E a curiosidade, então, vem junto com toda a força. As crianças, elas têm curiosidade de saber como que a plantinha sai de dentro de uma semente, como que a planta cresce, né? Como que a fruta se desenvolve na plantinha. Elas chegam ali no galinheiro, elas querem dar comidinha e tudo, e sempre vem a pergunta, e tem pintinho dentro do ovo? Então, elas querem saber. Esse é um ambiente riquíssimo também para o aprendizado. Então, nesse momento, o que a criança aprende, ela não esquece jamais, porque aquelas demandas delas são demandas legítimas, verdadeiras, são coisas que são do interesse dela própria, enquanto que aquilo que a gente simplesmente informa a criança que nós queremos que ela aprenda, nem sempre ela vai assimilar. Agora, aquilo que vem delas, que é estimulado e que parte delas, isso elas não esquecem jamais. Com relação à questão da atividade física, né, e do bem-estar físico que o brincar na natureza traz, isso já é comprovado cientificamente, inclusive escolas ao ar livre na Dinamarca, eles comprovam que as crianças que estudam nessas escolas ao ar livre, elas adoecem menos do que as crianças que estudam em escolas fechadas, né? E o brincar na natureza oferece muitos desafios mesmo, como tu comentaste. Então, ali as crianças desenvolvem muito a questão motora, a questão espacial de perceber o seu próprio corpo, o equilíbrio, o tato, e isso desenvolve também a autoconfiança nelas próprias. Estudos demonstram que passar um tempo na natureza diminui a ansiedade, melhora o nosso humor e aumenta a nossa capacidade de concentração. Sobre isso, vocês têm algum relato para contar para a gente de alguma criança que chegou aqui um pouco ansiosa, enfim, e no decorrer do dia ela foi melhorando? Vocês têm alguma experiência nesse sentido? No ano passado nós tivemos uma colônia de férias aqui e uma criança que esteve aqui tinha um grau de ansiedade, de estresse bastante alto, inclusive algumas questões ligadas à agressividade com outras crianças, e no relacionamento isso apareceu bastante aqui na colônia de férias. Depois de uma semana, ela aqui em contato com a natureza, convivendo com os animais, brincando com as outras crianças, isso foi flexibilizado ao ponto de a gente não perceber isso mais nele. Complementando o que o André colocou, até de uma forma mais simples, a gente percebe que as crianças brincam uma tarde inteira, chegam no final do dia, elas não querem ir embora, elas estão cansadas, estão suadas, mas de uma forma positiva, de uma forma gostosa, né? E os pais mesmo, eles chegam a fazer esse comentário, assim, que normalmente em ambientes fechados, eles percebem que a criança sai mais estressada do que chegou. Muitos estímulos, muitos ruídos, né? E que aqui é o contrário. Eles saem, entram no carro e apagam, né? Porque depois de tanta serotonina, tanta coisa boa liberada no corpinho delas, só pode sair daqui feliz, né? Então, depois que nós conversamos aqui sobre todos os benefícios que a natureza pode oferecer para as crianças, como a gente pode incentivar esse contato? Pode-se começar incluindo na rotina da família passeios ao ar livre. Mesmo em espaços pequenos, você também pode fazer junto com seu filho jardins suspensos e pedir a ajuda deles para cuidar. E Lília, André, vocês têm alguma dica final para dar para os pais que estão assistindo essa entrevista sobre como eles podem fazer também para estimular esse contato das crianças com a natureza?
Como a Luana comentou, a dica de as famílias plantarem e colherem com as crianças é uma experiência que pode gerar significados muito relevantes para suas vidas. Eu gostaria de comentar que existem grupos aqui em Florianópolis se movimentando nesse sentido. Inclusive um grupo que chama Trilhas para Crianças, onde os próprios pais se organizam e uma família que decide ir posta lá e quem quiser participar está convidada, é gratuito, é o objetivo de formar novos amigos e de estar na natureza. Uma outra forma de ter esse contato com a natureza, que é muito simples, é a contemplação. A gente aqui é abençoado em Florianópolis com paisagens maravilhosas, né? E às vezes até poder sentar com a criança tranquilamente e observar um fim pôr do sol, um fim de tarde bonito na praia, é algo que vai fazer muito bem para essa família toda, em todos os sentidos, e mais do que isso, vai ensinar a criança também até um momento tranquilo. Gente, então agora eu gostaria de agradecer por vocês compartilharem as experiências de vocês, em abrir o espaço para a gente estar fazendo essa entrevista tão bacana. Muito obrigada. Nós que agradecemos. É um prazer, Luana. Então essa foi a nossa entrevista de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem com as famílias de vocês e até o próximo vídeo. Um beijo!